Muito bem, pessoal. Então vamos aqui à nossa última aula deste módulo de sujeito, né? Depois daqui a gente vai fazer alguns exercícios. E agora nós vamos ver o assunto a relação que tem entre sujeito e vozes do verbo, né? Qual é a relação que tem dessas duas formas. Então vamos lá, pessoal. Quais são, né, as vozes do verbo, tá? Em relação aqui à ação expressa pelo verbo, o sujeito ele pode aparecer como agente, paciente e também agente paciente da ação verbal. Então vamos ver aqui, ó. Sujeito agente. O sujeito agente coloca o verbo na voz ativa. Sujeito paciente é aquele que o verbo está na voz passiva. Sujeito agente paciente é aquele que o verbo está na voz reflexiva. Então vejamos aqui o sujeito agente, ou seja, a voz ativa. É aquele que pratica, que executa a ação expressa pelo verbo. Quando eu digo assim, pessoal, o rapaz pintou o quadro. Então veja bem, quem é o sujeito desta oração? Então, o sujeito desta oração é o rapaz. Ele é um sujeito agente. E o verbo está na voz ativa. Então, quando o sujeito é agente, o verbo se encontra na voz ativa. Deu para entender? Então, sujeito agente, o verbo está na voz ativa. Sujeito agente é aquele que pratica, é aquele que executa a ação expressa pelo verbo. Temos também, né, a voz passiva. Então, vamos lá. Sujeito paciente, voz passiva. É aquele que sofre ou recebe a ação verbal. Olha isso, ó. O quadro ele foi pintado pelo rapaz. Quem é o sujeito dessa oração? Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem foi pintado pelo rapaz? O quadro. Então, o quadro ele é o sujeito paciente e o verbo aqui está na voz passiva. Observa o seguinte, ó. Quando o sujeito ele é paciente, o verbo ele se encontra na voz passiva. E na voz passiva, o termo que indica o responsável pela ação verbal é o agente da passiva, ok? Então, quando o sujeito é paciente, ó, na voz passiva, nós vamos ter o agente da passiva. Nós temos um módulozinho só sobre o agente da passiva, a gente não vai se aprofundar aqui não. Só para mostrar para você. Então, ele aparece normalmente precedido da preposição por e com menos frequência da preposição de, ok? Então, vamos ver aqui, ó. O plano ele foi criticado por todos. Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem foi criticado por todos? O plano. Então, o plano aqui ele é o sujeito paciente. O verbo está na voz passiva. E por todos, aqui é o que, pessoal? É o agente da passiva. Tá? Então, quando nós tivermos o sujeito paciente, nós vamos ter o agente da passiva, ou seja, é aquele termo que indica o responsável pela ação verbal. Outro exemplo aqui, ó. O professor foi homenageado pelos alunos. Então, quem foi homenageado pelos alunos? O professor. Olha aí, ó. O professor é o sujeito paciente, porque ele sofreu ação verbal. Então, aqui, ó, o verbo está na voz passiva. E quem é o agente da passiva aqui? É o pelos alunos. Então, pelos alunos é o agente da passiva. Então, mais detalhes sobre o agente da passiva, nós vamos ver ainda na continuação desse curso de análise sintática. Na frente, você vai ver uma parte em que a gente vai detalhar melhor esse assunto, ok? Então, vamos ver agora o sujeito... Então, vamos ver aqui, pessoal, a passagem da voz ativa para a voz passiva. Na verdade, a gente já até fez isso. Olha só. As estruturas que na voz ativa são formadas com verbos transitivos direto e transitivos direto e indireto podem ser convertidas em estruturas passivas. Então, eu tenho aqui, ó, voz ativa. Ó. O rapaz pintou o quadro, ok? Então, aqui, ó, o rapaz, sujeito agente, pintou, voz passiva. E o quadro, objeto direto, ok? Eu vou transformar isso aqui na voz passiva. Como é que eu faço? Olha só, vai ficar, ó, o quadro foi pintado pelo rapaz. Observa que o objeto direto aqui vai virar o que para mim? O sujeito paciente. E o rapaz, que é o sujeito, o verbo vai mudar para a voz passiva. E aqui o rapaz, que é o sujeito agente, vai virar o quê? Agente da passiva. Ok? Então, na correção, ocorrem mudanças de função. Na hora que você modifica isso aqui, ó, na hora que você faz a mudança da voz ativa para a voz passiva,
existe uma mudança de função. Por exemplo, o agente da passiva da voz ativa, desculpa, o sujeito agente da voz ativa passa a agente da passiva. Ó. Aqui é o sujeito agente. Observa que na mudança ele transformou-se para agente da passiva. Olha aqui outra coisa. Ó. O objeto direto da voz ativa agora passa a ser o sujeito paciente da voz passiva. E além disso, o verbo aparece na voz passiva, aparece no particípio precedido do verbo auxiliar. Olha aí, ó. Voz passiva foi pintado. Okay? Então, dessa forma, você faz a mudança da voz ativa para a voz passiva. Então, vamos lá, continuando então. Aqui eu tenho a voz passiva, ela pode ser, quando constituída do verbo auxiliar, ser seguida de particípio. O acidente, ela foi reproduzido no departamento pelas testemunhas. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, pelas testemunhas, agente da passiva. O agente da passiva pode aparecer indeterminado. Olha aí, ó, a maior parte da floresta amazônica foi destruída. Então, aqui eu tenho o sujeito paciente e eu tenho a voz passiva. Mas você observa que eu tenho a voz passiva. Ó, a maior parte da floresta amazônica, sujeito paciente, foi destruída. Mas destruída por quem? Observa que aqui nós não colocamos o agente da passiva. Poderíamos colocar destruída pelo homem, né? Mas não tem aqui o agente da passiva. Aqui ele aparece indeterminado, ok? Então, algumas observações. Além do verbo auxiliar ser, a passiva analítica pode aparecer com outros verbos auxiliares. Ó. A casa estava protegida pelas grades. Então, aqui o agente da passiva. Ó. O filho vinha puxado pela mãe. O carro do governador vinha escoltado pelos batedores. O edifício ficou deteriorado pelo tempo. Então, aqui nós temos exemplo de voz passiva analítica que não é formada pelo verbo ser. O verbo ser é o mais utilizado, mas não é só ele que transforma o verbo na voz passiva, como a gente pode ver aqui. Ó. Aqui eu tenho o verbo estar, o verbo vir, né? Então, o verbo vir, o verbo ficar, funcionando aqui, né, também como auxiliar para a voz passiva. Então, vimos aí a voz passiva analítica. Agora vamos ver a voz passiva sintética. Então, quando é que ocorre a voz passiva sintética? Quando constituída do verbo transitivo direto acompanhado do pronome se. É também chamada de passiva pronominal. Olha aí, ó. Reproduziu-se o acidente no departamento. Então, aqui eu tenho, olha aí, ó, sujeito paciente, ó, reproduziu-se o quê? Né? O acidente. Ó. Sujeito paciente. Na voz passiva sintética, o agente da passiva ele é indeterminado e o verbo concorda com o sujeito. Isso é óbvio, né? Então, eu tenho aqui, ó, vende-se casa, que é aquele basicão, né? Sujeito, vendem-se casas. Olha aqui, ó, sujeito. Então, o sujeito aqui, ó, certo? Então, aqui nós temos o sujeito e observa que o agente da passiva aqui ele é indeterminado. Isso nós estamos falando da voz passiva sintética. Então, olha só. Só se apresentam na voz passiva os verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Por isso, não se confunda com estruturas como divulgou-se um fato importante. Então, aqui, ó, aqui é o sujeito paciente. Ó, um fato importante foi divulgado. O verbo, quem divulga, divulga alguma coisa. Então, eu posso transformar... Isso aqui é o verbo transitivo direto. E eu posso transformar isso aqui. Ó, um fato importante foi divulgado. Se eu disser assim, precisa-se de operários. Veja bem, ó, o verbo precisar aqui é verbo transitivo indireto. Né? Aqui, na verdade, esse se ele é índice de indeterminação do sujeito. Eu esqueci de falar, mas esse se aqui ele é partícula apassivadora. Então, nesse caso aqui, ó, o sujeito ele é indeterminado, o verbo aqui é transitivo indireto e o de operários aqui é o objeto indireto. Come-se bem naquele lugar. Ó. Observa que aqui, sujeito indeterminado, come-se, quem come, come. Então, o verbo aqui é intransitivo. Bem, e bem aqui é adjunto adverbial de modo. Né? Neste lugar, adjunto adverbial de lugar. Deu para entender? Então, na voz passiva sintética, o agente da passiva
ele é indeterminado, ok? Então, nós já estudamos também esse agente da passiva na aula passada, né? Nós já vimos isso aí. Então, vamos aqui para algumas observações. Então, a primeira observação diz assim, ó, primeiro pronome que acompanha o verbo na voz passiva sintética é denominado de pronome apassivador, né? Ou partícula apassivadora. Então, a segunda aqui, ó, o verbo, quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação do pronome se faz no meio da forma verbal, ficando assim, ó. Será realizada uma reunião amanhã, realizar-se-á uma reunião amanhã. Serão realizadas muitas reuniões neste mês. Realizar-se-ão muitas reuniões neste mês, ok? Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso assunto de sujeito e as nossas dúvidas nós vamos tirar agora resolvendo vários exercícios. Então, até lá.